Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. A alegria do Senhor nos cobre. A alegria do Senhor nos cobre ao adorá-lo. A alegria do Senhor nos cobre quando engrandecemos o nome dEle. Por isso, nessa noite, não deixe de engrandecer o Senhor. Não deixe de exaltar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa é uma noite de poder. Amém? Amém. Vamos à palavra do Senhor. Vamos ministrar a palavra do Senhor. Eu quero continuar o que nós estamos ministrando. Nós falamos na semana passada sobre uma fé profunda e simples. Amém? Você lembra disso? Falamos a respeito de uma fé profunda e simples. Aquele estilo de vida que muitos não aceitam por conta da sua mentalidade contaminada pela religiosidade. Fé simples que muitos não querem, porque parece ser sem graça. Fé profunda que muitos não querem, pois para alcançá-la é necessário relacionamento com Deus. É preciso que eu não mais terceirize o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus é de responsabilidade minha. Amém? O seu relacionamento com Deus é sua responsabilidade. Isso está entre você e Ele, entre vocês dois. Então é preciso, para que eu tenha essa fé profunda, que eu consiga de fato entender que Deus está em mim, que eu estou em Deus, que nós somos um. Você crê assim, irmão? É preciso entender que nós somos um espírito com Ele. É preciso entender também que a obra de Jesus, escute, foi uma obra eficaz. A obra de Jesus foi uma obra completa, foi eficaz, não ficou nada para trás com relação à salvação. Tudo que era preciso ser feito para que nós pudéssemos ser salvos, sermos abençoados, sermos livres do pecado, sermos livres de uma vida escrava da carne, Jesus fez. Amém? Jesus fez. A obra dele naquela cruz foi para nos salvar, irmãos. Foi para salvar a sua família. Foi para salvar os seus. A obra de Jesus na cruz do Calvário foi para te reposicionar na casa de Deus. É como o filho pródigo que retorna à casa. Você retorna e agora é reposicionado. É colocado de volta na posição correta. Só que, irmão, escuta, para receber, para desfrutar, para comer de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, é necessário uma fé profunda e eficaz. Amém? É preciso uma fé correta. É preciso apurar a minha fé no que Jesus fez. Nós precisamos ser movidos, movimentados por uma fé correta, irmão. Porque senão, essa posição que nós temos na presença de Deus, que é direito nosso, será deixada de lado por nós por causa da nossa fé, ou da nossa fé incorreta. Então é preciso crer corretamente, é preciso crer de fato no que Jesus fez, na obra de Jesus, para que eu possa receber, desfrutar de tudo que Ele fez. Uma fé correta faz com que eu desfrute de tudo que está na casa do Pai. Uma fé incorreta faz com que eu deixe de receber tudo aquilo que Jesus conquistou para mim. Mas Jesus já não me deu pela graça, pastor? Sim, tudo que Jesus te dá, te deu, tudo que Ele
disponibilizou para você é pela graça. Ele já pagou o preço. Ele já cumpriu a obra. Só que eu só recebo pela fé, irmão. Amém? Eu só recebo quando eu creio corretamente. Uma fé incorreta impede que eu receba tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que estão na sua família, na sua casa. Eu gosto de pensar nisso quando o filho pródigo volta para casa. O filho pródigo volta para casa e ele é reposicionado. Abre aí em Lucas no capítulo 15. Lucas no capítulo 15. Lá no versículo 22. Lucas 15, 22. Você conhece a história, mas eu quero ler com você aqui 3 versículos. 3 versículos. Lucas 15, no versículo 22 até o 24. Amém? Vamos lá então, preste atenção, querido, leia comigo, acompanha aí. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o com distinção. Ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos e façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E a partir daí começaram a celebrar o regresso desse filho. Então ele volta para casa, ele não só é aceito em casa, mas ele é colocado na posição de autoridade, irmão, ele é reposicionado. Se você parar para olhar esse texto, o reposicionamento do filho aqui não é feito para que os outros vissem. Eles estão naquele encontro, escute isso, eles estão ainda no encontro, imagine talvez eles na porta ainda da propriedade, eles se encontrando, o pai chama logo um escravo, chama logo um servo e diz: vá lá, busca a roupa dele, a roupa que o identifica como filho, pega as sandálias, pega um calçado, porque era comum o escravo andar descalço. E ele andou como escravo. Agora o pai diz: traz as sandálias de filho para ele, traz o anel da família, o anel de autoridade, que ele vai se identificar como sendo agora um da família, tendo autoridade junto comigo. Traz e dá tudo para ele. E já comecem a preparar o novilho, o novilho gordo que está sendo preparado para a festa anual, para que nós celebremos hoje. Então o filho aqui é reposicionado para que ele entenda em que posição ele está agora, não para que os outros entendam. Escuta, irmão, nós precisamos compreender qual é a nossa posição na casa de Deus, no corpo de Cristo. Porque para o pai não bastava só esse menino em casa, como um escravo. O pai precisava que de novo ele exercesse autoridade. Para Deus, irmão, não basta só que você esteja na casa. Não basta só que você aponte para o céu e diga: um dia eu estarei lá e viva aqui como um escravo. Não basta para Deus que você aponte para o céu como um lugar que você quer ir, vai. Mas aqui você vive escravo da carne, escravo dos desejos, escravo das paixões dessa terra, escravo da miséria, escravo da enfermidade. Deus quer te reposicionar, irmão. Então quando o pai aqui, apontando para o nosso pai, profeticamente, recebe o filho e dá de novo esses acessórios para ele, é o que Jesus faz conosco, pregando para nós o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, o evangelho simples e puro, para que eu possa crer que de fato eu sou um filho com autoridade.
eu possa crer que de fato eu sou alguém da família de Deus, irmão. Eu sou alguém da família de Deus. Não só alguém que mudou de religião. Não só alguém que saiu do mundo e veio para uma congregação. Mas agora eu sou da família de Deus. Não creia assim. Escuta, não creia assim. Vai fazer com que você esteja com a mentalidade daquele filho antes de encontrar o pai. Ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou ser um escravo lá, porque eu não tenho mais condições de governar junto com meu pai. Eu não tenho mais condições de exercer domínio com meu pai. Eu não tenho mais condições de sentar na sala com meu pai, de abraçar o meu pai. Eu não tenho mais condições de comer à mesa com meu pai. Eu não tenho mais condições de conviver com meu irmão em igualdade. Porque eu pequei, eu falhei, eu vivi muito tempo fora. E a primeira coisa que o pai faz com esse rapaz é reposicioná-lo. É por isso que Deus nos chamou como ministros, irmãos, para nos reposicionar uns aos outros. Para olhar para você e dizer, você, irmão, tem uma veste espiritual, você está posicionado. Deus olha para você e vê você um filho, vestido com roupa de filho, não como escravo. Deus olha para você e vê você com autoridade. Quando você creu em Jesus, foi isso que Ele fez com você, irmão. Deus olha para você e vê você calçado, irmão. Isso fala de um ministério. Amém? Calçados com a preparação do Evangelho da paz. Isso, calçar, fala de um ministério, de caminhar e ministrar com poder na presença de Deus. Então ele quer te reposicionar, irmão. É por isso que eu insisto com você. Ouça o verdadeiro evangelho. Ouça o evangelho que vai te dar uma fé profunda e eficaz. Porque há um tipo de crença que diz para você que não. Você ainda é semelhante àquela pessoa que morreu lá na água do batismo. Você ainda é um velho homem, pecador, miserável. Você ainda tem que chegar diante de Deus com muito cuidado, porque você ainda é um escravo. Você precisa, com seu esforço, alcançar um posicionamento. Não, irmão. A obra de Jesus já te colocou no lugar correto. O que é preciso agora é que a sua mente, a minha mente, seja mudada. Essa chave seja girada na nossa cabeça e nós passemos a crer profundamente, de forma simples, que nós agora somos da família de Deus. Estamos reposicionados. Por que você insiste nisso, pastor? Porque há um sistema, irmão, preparado pelo diabo, que tenta nos fazer crer o contrário. Há um sistema preparado pelo diabo, que eu escrevi aqui como a trindade maligna, a trindade de heresias, que tenta nos fazer crer o contrário, que trouxe o mesmo pensamento para aquele filho mais velho. O filho mais velho ficou na casa, obedeceu o pai, trabalhou, mas tinha uma mentalidade escravizada, uma mentalidade endurecida. E nós não podemos ter isso, irmãos. Nós precisamos crer no Evangelho como ele é, na simplicidade. A nossa fé, a nossa oração, que é o que eu quero falar aqui hoje, sobre a oração. O título dessa palavra é uma oração profunda e eficaz. Uma oração profunda e simples. Amém? Então, lembra que no culto passado nós falamos de Adão e Eva comendo do fruto e adquirindo agora a consciência do bem e do mal? O conhecimento, a consciência natural? E isso fez com que eles tivessem vergonha de Deus, medo de Deus, e quisessem para si uma autopunição. Se esconderam, com vergonha e com medo, querendo uma punição para si. E essa é a primeira heresia.
que está na nossa cabeça, irmão. Nós precisamos substituir ela pela verdade do Evangelho. É a consciência humana. É a consciência natural. Que diz para você o tempo inteiro que você precisa ter medo de Deus, vergonha de Deus. Que você precisa se esconder de Deus. Que não é toda hora assim que você vai se relacionar com Deus. Que tem horários marcados, tempo específico, forma correta. Você precisa ter uma preparação a mais além da sua fé. Que não, entrar no Santíssimo Lugar não é bem assim. Você precisa se preparar para isso. Isso foi adquirido lá em Adão, irmãos. Essa consciência humana. E ela é muito mais nociva do que você imagina. Ela é muito mais demoníaca do que você imagina. Irmãos, o diabo sabe, sempre soube, que Deus é um Deus misericordioso. Escute isso. O diabo sabe, sempre soube, que Deus é um Deus misericordioso para com os seus. Então, uma das coisas que o diabo sabia era que Deus não ia destruir Adão e Eva assim. É que Deus não ia se afastar da humanidade assim. Mas com medo do fruto, eles adquiriram uma consciência para si, que eles mesmos se afastaram de Deus. Escute, irmão, Deus desceu para se encontrar com Adão e com Eva. Deus poderia ter mandado um anjo com uma espada. Poderia, não poderia, irmão? Encontrado os dois ali e acabado com eles. Deus não estaria errado, porque Ele prometeu isso. Se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Esse é o salário do pecado. Mas o que o diabo queria não era isso, irmão. Ele queria que o homem adquirisse essa consciência natural. Consciência natural que faz boa parte da humanidade agora correr de Deus. Não desejar um contato com Deus. E até nós, irmãos, salvos, filhos, temos essa consciência de que não, hoje eu não estou legal, então eu não vou orar. Porque Deus não vai receber essa minha oração fria, preocupada. Não, eu não vou orar hoje. Eu não vou me relacionar hoje. Porque se eu for diante de Deus dessa forma que eu estou, é possível que Ele me mate. E aí nós corremos e nos escondemos dele muitas vezes. Então remova essa consciência pelo Evangelho, irmão, da sua cabeça. Remova a consciência natural e comece a comer de uma consciência espiritual. Amém? Porque o texto que nós lemos na semana passada diz: se a sua consciência te acusa, maior é Deus do que a sua consciência. Se você é acusado pelo diabo, maior é a obra de Cristo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então, quando essa consciência maligna, natural, vier na sua cabeça, te empurrando para longe de Deus, provocando em você vergonha e medo, anule isso com o Evangelho, irmão. Olhe para você espiritualmente, veja você vestido. Veja a autoridade na sua vida. Quando o diabo vier contra o seu ministério, irmão, que você tem por mais que você não reconheça isso, você tem um ministério na presença de Deus. Quando o diabo vier contra o seu ministério, anule isso com a palavra, declarando quem você é e onde você está, irmão. Porque quando o Pai colocou a roupa, o anel e as sandálias no pé do filho, o desejo dele é que o filho entrasse na casa de cabeça erguida. Porque se o pai quisesse humilhar aquele menino, ele teria deixado ele sujo, feito ele andar por toda a casa por dias, humilhado, para então depois ir
progressivamente, vestindo ele, limpando ele. Não, irmãos, a obra de Deus na sua vida é uma obra de uma vez por todas. É uma obra eficaz. É uma obra eficaz. A segunda coisa, irmão, é a lei. Depois da consciência natural adquirida em Adão, o que vem agora para trazer mais uma porção de mal para o ser humano é a lei mosaica. Porque a mesma consciência natural fez com que o povo hebreu não quisesse se relacionar com Deus. Então Deus dá a lei. Você entende isso? O povo viveu 400 anos, 4 gerações inteiras, sem ter um contato maior com a presença de Deus. Vendo os egípcios adorarem todos os seus deuses, deuses distantes, deuses mudos, deuses que não tinham poder, que não tinham autoridade. Então essa consciência natural agora inunda o coração desse povo hebreu, e eles partem dali imaginando que Deus era semelhante aos deuses do Egito. Um Deus distante. Então quando Deus se aproxima deles, eles dizem: não, nós não vamos nos aproximar dessa glória de Deus. Isso é muito terrível. Moisés sobe lá. Só que Moisés desce com a lei. E a lei, irmão, ela potencializa o pecado. A lei potencializa o pecado. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: eu não sabia, a minha consciência não estava dominada pelo pecado, enquanto a lei não diz não faça. Porque quando a lei diz não faça, aí o pecado que estava em mim tomou vontade de fazer. Leia um texto comigo. Romanos 6. Romanos capítulo 6. No versículo 14. Romanos 6,14. Amém? Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei de Moisés, vocês estão debaixo da graça. Então, quando Deus deu a lei, Ele não estava esperando que o povo não pecasse. Ele estava esperando que o povo olhasse para si e falasse: Deus, é impossível viver isso aqui. Qual é a outra forma? E Deus falar: sobe no monte. Nós vamos conversar. Eu vou dar a vocês um caráter. Essa é a opção. Vem para o meio da minha glória. Vem experimentar de mim. Vem aprender de mim, que sou manso e humilde. Essa é a opção, irmão. Não a lei. Esse é o outro problema. Quando eu quero, irmão, viver com uma mentalidade legalista, quando eu quero barganhar com Deus, quando eu quero pagar para Deus, para eu receber, eu começo a ser dominado pelo pecado. Quando eu imagino que eu posso obedecer aos mandamentos, aos 613 mandamentos, que não são só 10, aí eu começo a entrar em problema. Quando eu começo a pensar, irmãos, mandamentos da lei de Moisés e jogar no meio do meu relacionamento com Deus e tentar me justificar pela minha obediência, o apóstolo diz assim: vocês estão caindo da graça. Vocês estão caindo. Porque esse não é o caminho é relacionamento com Deus.
O caminho é receber o Espírito Santo. Este é o caminho. Este é o caminho. Amém? Este é o segundo ponto. É a segunda heresia. É a segunda mentira do diabo sobre a igreja. Que sim, vai lá, você consegue obedecer. Vai lá, bora. Decore os mandamentos, cole ele nas suas paredes. Sim, você consegue, vai lá. Guarde o sábado, vamos. E o diabo está aí incitando. Vamos lá, vocês conseguem, vocês são bons. Pode mandar, Deus. Qual é a próxima ordem? Qual é a próxima regra? E o problema é que na primeira regra, no primeiro mandamento, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. E se não for pela graça, pela infinita misericórdia, nós não vamos ser justificados. Amém? Não vamos ser justificados. Então remova essa mentalidade da sua cabeça pelo Evangelho. Porque se você lê as cartas dos apóstolos, você lê a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver que havia um grupo na igreja, os judaizantes, os irmãos que viviam antes no judaísmo, tentando cumprir a lei. Agora não, nós já entregamos a nossa vida para Jesus. Mas espera aí, não é só isso. E aí, nós vamos deixar de lado todos os mandamentos? Não, nós precisamos circuncidar ainda. Não, nós precisamos passar por esse processo. Se um gentil quiser agora ser da família de Deus, ele tem que ser circuncidado. Sim, ele tem que passar pelo processo de purificação. Sim, ele tem que guardar os sábados. Sim, ele tem que obedecer à lei. Porque não basta só crer em Deus. Não basta ter só uma fé profunda e simples. Isso não funciona. E eram os judaizantes no meio da igreja. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: olha, isso é um feitiço, isso é do diabo. Ele diz: quem vos enfeitiçou, ó Gálatas, para que vocês passem agora a tentar se justificar pelo cumprimento da lei, quando vocês foram salvos exclusivamente pela misericórdia e pela graça de Deus. Aprendam a se relacionar. Ele diz lá no capítulo 5: andar em espírito, vocês não cumprirão a vontade da carne. Mas os judaizantes dizem assim: olha, se vocês quiserem não cumprir a vontade da carne, quiserem andar em santidade, vocês têm que observar a lei. E esse negócio de espírito aí, não, deixa isso de lado. Esse negócio de relacionamento aí, não, vocês não conhecem a Deus. Nós, os judeus, conhecemos a Deus. Andar em espírito e não cumprirei os desejos da carne. Então remova essa mentalidade da sua cabeça, irmão, irmã. Amém? A outra coisa é o misticismo. O misticismo. Escute isso. A junção de uma consciência natural com o legalismo gera misticismo. E o misticismo cria falsos deuses. Vou repetir: o misticismo cria falsos deuses. Moisés está no monte, lá em Êxodo capítulo 32, ouvindo de Deus a lei, e o povo está embaixo construindo um outro Deus. Porque eles imaginavam que eles precisavam de alguma coisa, porque Deus estava muito longe, Deus logo ali no monte, irmãos. E a ordem de Deus era: eu vou falar direto com vocês. Eles não quiseram, mas por não quererem, por causa dessa consciência de medo, por não quererem, por causa já dessa consciência já inicialmente legalista, eles começam agora a criar um outro Deus. Um Deus para auxiliar o Deus Todo-Poderoso. Já imaginou isso? Não, Deus é poderoso, mas espera aí, escute um pouco. Vamos fazer um processo aqui, que aí nós vamos pegar uns lenços, uns papéis, uns negócios, vamos preparar eles aqui, vamos subir em algum lugar específico, e vamos preparar e vamos distribuir, porque isso aí vai auxiliar Deus. Isso é piada, irmão.
Só pode ser. Mas é misticismo. Não, porque eu vou orar por você, irmão. Deus vai te curar. Mas espera aí, cadê o... Tem óleo? Espera aí, cadê? Deus precisa de ajuda. Não, pastor, é para reforçar a fé da pessoa. Porque se ela vê um objeto, se eu mostrar para ela um objeto falando que tem poder, isso vai ajudar a fé dela. Mentira, irmão. Ela vai começar a precisar de falsos deuses. Ela vai começar a precisar de objetos, de coisas que não têm poder nem vida para ajudar na fé ou ajudar a Deus. E Deus não precisa desse tipo de ajuda, irmão. Deus só precisa que o evangelho seja pregado. Deus só precisa que você creia que Ele é. Eu sou. Moisés diz, Deus, eu não consigo falar, eu não consigo a língua deles eu nem conheço mais, eu sou gago com relação à língua desse povo. São 40 anos Deus fora dessa nação. Como é que o Senhor me manda voltar e dar palavras para esse povo agora? E se eles perguntarem quem é o Senhor, como é que eu não vou levar nada para apresentar para esse povo? Deus diz, vai lá e diz que eu sou. Vai lá e diz que eu sou, mas você não precisa de mais nada. Mais nada. Mais nada. Só precisa de uma palavra. Amém? Mas porque as coisas... O diabo chega para Jesus e diz, Jesus, transforma essas pedras em pães e aí está tudo resolvido, você come. Jesus diz assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. O homem vive da palavra que sai da boca de Deus. O homem não vive de pães, de coisas naturais, coisas que podem ser enxergadas, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O problema é que nós estamos atribuindo palavras a Deus que Ele não disse e não está dizendo. Nós estamos muitas vezes no nosso misticismo, na nossa consciência legalista, nós estamos muitas vezes com a nossa consciência natural, dizendo que Deus está falando coisas que Ele não falou e nem está falando. Ou que Ele falou e não falará mais. Porque tem coisas que Deus falou, irmão, que Ele não vai falar mais. Porque não veja Deus mais repetindo os mandamentos. Não veja, porque Ele não está fazendo isso, irmãos. Porque a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, e há um versículo que diz que não foi Deus, pessoalmente, que entregou a lei para Moisés, mas foi um anjo. Mas a Bíblia diz que a graça, a verdade, o evangelho verdadeiro, a verdadeira palavra de Deus, veio por meio de Jesus Cristo, o Filho. O único com poder real de dizer aquilo que Deus disse, porque Ele está com Deus, Ele esteve com Deus. E hoje nós podemos falar o que Deus diz, o que Deus fala, irmão, porque nós temos o Evangelho revelado e nós temos o Espírito Santo, aquele que de fato está diante de Deus e está em nós. Porque não imagine que o Espírito Santo deixou o céu. Não, irmãos, Ele é Espírito. Amém? Ele é Espírito. E a Bíblia diz que lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, que Ele sonda o coração de Deus. Amém? Que Ele conhece os pensamentos mais profundos de Deus. Então tudo isso que eu disse, irmão, contamina a nossa fé, contamina o nosso relacionamento com Deus, contamina a nossa oração. Essa crença baseada, firmada numa consciência natural, baseada na lei e baseada em misticismo, contamina a nossa fé, que deveria ser uma fé simples. Assim como eu estou te enxergando agora de forma simples, a nossa fé deveria ser assim, simples. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, leia comigo. 2 Coríntios, capítulo 4.
Versículo 13. Assim está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Inevitavelmente, irmão, você vai falar aquilo que você crê. E aquilo que você fala se torna suas ações. Aquilo que você fala se torna a sua vida. Crie, por isso orei. Aquilo que você crê é aquilo que você ora.